Olá, seja bem-vindo a este curso básico de fotografia digital. No vídeo anterior, vimos como controlar objetos em movimento da foto por meio da variação do tempo de exposição. Neste vídeo, você aprenderá como a abertura da lente influencia na profundidade de foco das suas fotos. Utilize os comentários do YouTube para críticas e sugestões. A profundidade de foco, ou campo focal, é a distância em torno do plano focal no qual a nitidez é aceitável. Em outras palavras, é a técnica que permite que você controle quais objetos de sua imagem estarão em foco ou desfocados. Veja a imagem acima. O foco foi feito aproximadamente neste ponto. Veja que os guardanapos ao fundo e este bem aqui, próximo à tela, estão desfocados. Todos os outros, nesta região, estão em foco. Então, a profundidade de foco é a região pela qual o foco dos objetos estão em um nível aceitável. A expressão aceitável é porque a questão dentro ou fora de foco não é extrema, mas sim sutil. Os objetos vão sutilmente perdendo foco até que podem ser considerados fora de foco. Veja, por exemplo, o quarto e o quinto guardanapos. Eles estão em foco ou fora de foco para você? O objetivo é saber como controlar o quanto de foco se deseja na imagem, e para isso vamos aprender como a máquina controla a distância focal. A profundidade de campo depende do tamanho do sensor da câmera, da abertura utilizada, do zoom da lente e da distância do objeto para a câmera. Quanto menor o sensor da máquina, ou seja, aquelas máquinas pequenas, portáteis, mais profundidade de foco você terá. Uma foto feita no celular, praticamente tudo sai em foco sempre, pois o sensor é muito pequeno. Aquele efeito de retrato, onde a pessoa sai focada e o fundo desfocado, é praticamente impossível em uma câmera com sensor pequeno. Vamos aprender em instantes que quanto maior a abertura, menor será a profundidade de foco. Também, quando menos zoom você usar, mais profundidade de foco você terá. É muito mais fácil que tudo saia em foco em uma grande angular. Já usando uma teleobjetiva, a profundidade de foco será muito estreita. Por último, quanto mais próximo você estiver do ponto de foco, menor será a profundidade de foco. Exemplo: para uma regulagem X hipotética, se o assunto está a 30 cm da lente, provavelmente a profundidade de foco seria de 1 cm para frente e 1 cm para trás. Já se o objeto estiver a 5 metros de distância, qualquer coisa entre 3 metros e o infinito, a sua lente ficará em foco. Complicou? Calma, vamos estudar em detalhes. É a abertura a responsável por controlar a distância focal da imagem, e a regra básica é a seguinte: quanto maior a abertura, ou seja, menor o valor f, menor a distância focal. Este exemplo mostra a variação da profundidade de foco de acordo com a abertura utilizada. A foto com abertura f8 apresenta vários objetos em foco, desde tudo que está bem próximo ao fotógrafo até essa última parte aqui mais distante. Já a foto com abertura f2.8, apenas o que está no ponto do foco é que está em foco realmente, todo o resto está desfocado. Veja que, utilizando a abertura 2.8, o fundo ficou desfocado. Já na primeira foto, usando o f8, conseguiu-se uma profundidade de foco maior. Ao variar a abertura da lente, há influência da profundidade de foco. O que e quanto da imagem irá sair em foco ou não. Usando a abertura grande, há pouca profundidade de foco. Utilizando a abertura pequena, muita coisa sairá em foco. No exemplo acima, a primeira foto usou uma abertura grande, f4, focando na parte da frente do bondinho. Note que a parte de trás ficou bem fora de foco. Já na segunda foto, foi utilizando uma abertura bem pequena, f16, onde conseguiu que todo o bondinho ficasse em foco. Entretanto, em ambas as fotos, o objeto do lado esquerdo ficou bem desfocado.
ou seja, há fotos em que é impossível que todos os objetos estejam em foco, não importa a regulagem que você faça. Repetindo a dica que demos no início, quanto mais próximo da lente, mais difícil é manter tudo em foco. Quanto mais longe da lente, mais fácil é colocar tudo em foco. Outro fator de influência na distância focal é o zoom. Quanto mais zoom se utiliza, ou seja, teleobjetiva, maior é o efeito do desfoque, ou seja, menor a profundidade de foco. Quanto menor o zoom, ou seja, uma grande angular, maior a chance de se colocar tudo em foco. Veja esses dois exemplos. Nesta primeira foto, foi utilizada uma lente de grande angular. Note que mesmo a flor que está bem próxima do fotógrafo, como a torre e as nuvens lá atrás, estão em foco. Já esta foto foi utilizada uma teleobjetiva. Veja que praticamente somente a flor e a abelha estão em foco. Nada da vegetação atrás da foto está em foco. Use distância focal para controlar o que você quer registrar na imagem. No primeiro exemplo, tudo deve ser registrado. Portanto, muito foco é desejável. Conclusão, usar abertura pequena, f16 ou mais, numa grande angular. No segundo exemplo, não se quer mostrar a folhagem do chão. O fotógrafo quer isolar a flor e a abelha. Por isso, usou um plano mínimo de foco para controlar a imagem. Abertura f1.8, f2.8, f4 no máximo. Onde devemos fazer o foco? Normalmente, há 33% de foco na frente do ponto de focagem e 66% atrás. Portanto, a distância focal é feita 1/3 à frente do ponto de foco e 2/3 atrás. Consequentemente, para se obter o foco correto de objetos em que um está próximo e o outro está longe, deve-se fazer o foco quase que no meio do caminho, no ponto imaginário que fique aproximadamente a 1/3 do objeto da frente e 2/3 do objeto de trás. Veja este exemplo. Suponha que o primeiro plano esteja a 1 metro do fotógrafo e o segundo plano esteja lá no infinito, a 100 metros de distância. Neste cenário, o foco deve ser feito aproximadamente uns 3 a 5 metros do fotógrafo. Neste exemplo acima, a primeira foto, o fotógrafo focou na mureta com a pedra. Mesmo utilizando uma abertura bem pequena, ele não conseguiu que a casa ao fundo ficasse em foco. No segundo exemplo, o foco foi feito na casa. Deste modo, a mureta não ficou em foco. No terceiro exemplo, o foco foi feito no reflexo da casa na água, no lago. Assim, conseguiu-se colocar toda a imagem em foco. Resumindo, faça o foco numa distância ao meio do caminho, para que duas coisas, uma próxima e uma distante, fiquem ambas em foco. Neste exercício, iremos verificar que, ao mudarmos a abertura, a área de foco aumentará. No início, provavelmente só o objeto do meio estará em foco. À medida que diminuirmos a abertura, os objetos à frente e ao fundo ficarão mais e mais em foco. Haverá um momento em que não adianta diminuir a abertura, pois não melhorará nada a foto. Mas pode haver um efeito colateral. Se o seu espaço não estiver bem iluminado, à medida que você diminui a abertura, a velocidade também diminui e pode chegar no momento em que a velocidade esteja tão lenta que a foto fique tremida. Por isso, subiremos o ISO para o máximo possível, com a ideia de sustentar uma velocidade mais alta. Certamente, se você for realizar este teste em um espaço iluminado pela luz do sol, você não vai ter problemas de baixa velocidade. Uma dica: se puder, coloque uma régua deitada na mesa, alinhando as 3 moedas. Veja na foto quais marcações da régua estão com foco e quais saíram de foco. Pegue 3 objetos pequenos, como moedas, e coloque-as sobre uma mesa, sendo que cada uma delas deve ficar aproximadamente a 10 centímetros da outra, em uma linha reta. Posicione-se a cerca de 50 centímetros do objeto mais próximo a você, semelhante ao desenho ao lado.
Coloque a sua máquina no modo de prioridade de abertura. Selecione um valor de ISO alto, 800 ou mais. Desligue o flash, deixe a iluminação natural no máximo possível e coloque na abertura máxima da sua câmera, o menor valor f. Faça o foco no objeto do meio, ou seja, o segundo. Registre a foto e veja o resultado final no visor. Os outros dois objetos estão fora de foco? Provavelmente sim. Use o controle de dial da máquina para alterar o valor da abertura. Vá fechando a abertura. Repita os passos 3 e 5 para aberturas como F4, 5.6, F8, F11, F16. Veja se você conseguiu observar alguma diferença entre as fotos registradas. Provavelmente, as fotos feitas com F8, F11 ou F16, as três moedas saíram em foco. Na próxima aula, aprenderemos sobre o ISO, o controle de branco e outros ajustes. Utilize o espaço do YouTube para críticas, dúvidas e sugestões. Até breve!